Olá a todos, como prometido, hoje eu vou falar sobre o documento da SAI. Então, para começar, eu quero dizer que esse documento ele tem um mérito inicial, que é um mérito interessantíssimo, que é o fato de que a proposta ela está vinculada, a proposta de educação está vinculada a um projeto de nação. Né? Isso me lembra um dos textos do livro do Gustavo Iosp, um dos artigos, que é justamente o artigo que dá título ao livro. Né? Esse artigo busca responder a pergunta: o que o Brasil quer ser quando crescer? Responder essa pergunta é fundamental para você elaborar um projeto de educação. Por quê? Basta pensar naquilo que Sêneca dizia. O Sêneca, o Cícero, às vezes é atribuído a um provérbio chinês, de que o navio que não sabe onde vai aportar, não há nenhum vento que lhe seja favorável. Ou seja, há uma nau perdida em alto mar que não sabe para onde vai, não existe nenhum vento que possa auxiliá-la a ir para algum lugar, afinal ela não sabe para onde vai. A mesma coisa se dá num projeto de educação. Né? Se você não sabe para que rumo o país vai, você não tem como conduzi-lo até lá, você não tem como montar um projeto educacional que pense o conjunto de alternativas necessárias para que o país gradualmente chegue lá. Né? Se você não conseguir responder a essa pergunta que o Brasil quer ser quando crescer, então você não tem como responder que tipo de educação é necessário para chegar lá. Né? Isso é interessante porque vincula um vídeo anterior em que eu falei sobre geopolítica e educação. Se você não tem um projeto geopolítico claro, se você não sabe que lugar que ocupar no mundo, você não tem como ter um projeto de educação que sustente esse projeto de nação, porque você não tendo um projeto de educação, um projeto de nação, não tem como você ter um projeto de educação que conduza esse projeto de nação. Então essas duas coisas elas estão imbricadas de maneira dialética. Uma é complementada pela outra, mas existe a necessidade anterior de que você tenha um projeto de nação, que você saiba exatamente onde quer chegar. É como se você tivesse perdido numa floresta e tentando encontrar algum lugar. Se você não estuda o caminho, primeiro, se você não sabe onde quer chegar, você não sabe como determinar um caminho para chegar até lá. Se você não sabe como determinar um caminho para chegar até lá, você não sabe que tipo de problemas esse caminho trará. Então você não tem como preparar alguém para solucionar os problemas do caminho, porque você simplesmente não sabe onde quer chegar e não sabe qual o caminho. Então, solucionar esse problema, responder a pergunta onde o Brasil quer chegar é fundamental. E aí o projeto do professor Mangabeira Unger, que é o Pátria Educadora, já nesse documento preliminar, parte com esse mérito inicial. Como ele tem um projeto de nação, ele tem um projeto de desenvolvimento do Brasil, que é o projeto do produtivismo includente, então a educação que é proposta no Pátria Educadora é uma educação que visa suprir as necessidades desse projeto. Né? O projeto ele é discutido na primeira parte do documento, ou nas noções preliminares do documento, ele visa fazer o desenvolvimento a partir de uma outra perspectiva. O Brasil se desenvolveu bastante, né? Num certo sentido, chegou à quinta ou sexta economia mundial, agora deve estar caindo, mas ele chegou a isso porque ele tinha um projeto de elevação do consumo. Então a economia cresceu porque foram criados diversos métodos de elevação do consumo. Então houve, de acordo com o professor Mangabeira Unger, uma democratização da demanda pela parte do consumo. Né? O objetivo do produtivismo includente é fazer também uma democratização, mas de um outro viés, agora pela parte da oferta. Para solucionar a questão do consumo, bastava colocar dinheiro no mercado. Então, emprestando dinheiro para as pessoas, facilitando o crédito, você promoveu essa democratização do consumo. Para fazer isso pelo outro lado, é necessário muito mais do que colocar dinheiro no mercado. É necessário colocar dinheiro no mercado, é necessário fomentar a pequena e média empresa, é necessário
fornecer meios de financiamento para essa pequena e média empresa, mas é preciso muito mais do que isso. E para esse muito mais que é necessário, é preciso uma reformulação do sistema educacional. E essa proposta de reformulação, para atender essa proposta de novo modelo de desenvolvimento que vão se casar aí nesse processo. Então, nesse novo modelo de desenvolvimento, as pequenas e médias empresas elas precisam ter acesso a tecnologias mais avançadas, desde tecnologias de produção até as tecnologias de relação com o consumidor, as tecnologias de divulgação dos produtos e assim por diante. Quem é que vai mexer com isso? De um lado, você vai precisar de desenvolver dois lados no processo. Primeiro, o lado do empreendedor. Aquele sujeito que vai gerar essa nova empresa com demanda tecnológica e etc. Segundo, o empregado desse empreendedor. O sujeito que vai trabalhar numa firma que usa tecnologia de ponta. Ambos os dois precisam ter uma educação aprimorada, uma educação diferenciada. E a educação que o Brasil tem hoje não dá suporte a esse tipo de demanda. O Brasil precisa responder, por exemplo, a uma demanda fundamental que é ter no ensino fundamental, já no segundo ano do ensino fundamental, ou seja, na antiga segunda série, um aluno plenamente alfabetizado. Essa é uma meta que a gente ainda não conseguiu encontrar. Mas o projeto ele não se detém nesse ensino básico. A proposta é fundamentalmente uma proposta de novo ensino médio. Ela vai modificar tudo, mas ela é uma proposta fundamentalmente de novo ensino médio. A proposta, portanto, se divide em 3 grandes itens. A construção do ideário dessa nova escola, um elenco de ações para executar esse ideário e a organização de um debate nacional que leve à execução desse ideário por meio das ações, da execução das ações, que envolva a nação como um todo nessa questão. Não? E aí, partindo daquele ponto de que há o mérito, essa educação do produtivismo includente, ela tem como objetivo uma nova estratégia de desenvolvimento nacional baseada na democratização da demanda. Quais são os pontos de partida, então, para esse projeto, de acordo com o documento? São 3 pontos de partida. O primeiro é o aproveitamento do que deu certo. Então, é preciso fazer um levantamento nacional acerca de um conjunto de procedimentos que tenha dado certo. É o caso da avaliação. Nós temos um sistema de avaliação, o Enem, o IDEB, Prova Brasil, todas essas questões avançadíssimas em termos de como avaliar a qualidade educacional. Né? Então, a gente precisa aproveitar isso. A gente precisa aproveitar, de acordo com o documento, o conjunto das coisas que vem dando certo. Por exemplo, os programas de PIBID, de incentivo à docência, que estão envolvendo os licenciados já diretamente na escola num modelo de estágio diferenciado, sério, em que os estudantes das licenciaturas são acompanhados por professores na sala de aula, desde muito cedo dentro do curso, então eles já vão ganhando experiência de sala de aula, eles vão conhecendo a realidade dessas salas. Então, programas como o PIBID, os programas de avaliação, estão dentro desse primeiro ponto de partida, que é o aproveitamento do que deu certo. Um segundo ponto de partida é a necessidade da mudança na maneira de ensinar e aprender. Todas as entrevistas do professor Mangabeira Unger, ele tem colocado em questão o enciclopedismo. Né? O nosso ensino é uma cópia, né, baseado no modelo francês de educação, que era o modelo enciclopedista. Ele quer substituir isso por um outro modelo, que seja um modelo de capacitação diferenciado. O documento trata disso pormenorizadamente mais à frente. E é preciso organizar a diversidade para permitir a evolução. Você tem uma diversidade enorme, né? E na educação brasileira, e essa diversidade precisa ser domesticada, domada, de tal maneira a que permita que o processo evolua, permita que se construa novos processos a partir dessa diversidade. Os eixos da qualificação de ensino, então, seriam 4. Né?
a cooperação federativa, a reorientação do currículo da maneira de ensinar e de aprender, qualificação de diretores e professores, o aproveitamento de novas tecnologias. O federalismo cooperativo envolveria instituições dos 3 níveis da federação. Né? Ele se destina a reconciliar a gestão das escolas, dos estados e dos municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Usaria, então, 3 instrumentos para realização disso. Primeiro, o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento. Segundo, um conjunto de mecanismos de redistribuição de recursos que tire recursos dos lugares mais ricos para os lugares mais pobres. Terceiro, um conjunto de procedimentos corretivos para consertar escolas defeituosas. Então, você tem determinados estados, municípios, em que a educação é muito pior do que em outros lugares. Como é que você resolve esse problema? Então, você precisa construir um conjunto de procedimentos corretivos. A mudança do paradigma curricular, de acordo com o documento, teria 3 focos. Primeiro, a prioridade do currículo naquilo que ele chama de aprofundamento seletivo. Então, ao invés de você ter um enciclopedismo de tratar de tudo ao mesmo tempo, a escolha de um currículo nacional básico comum e o aprofundamento seletivo desse currículo. Então, nas demandas estaduais, quais são as necessidades maiores? Em termos de formação da cidadania, em termos de formação para o trabalho, e aí o currículo se adaptaria, aprofundando seletivamente esse conjunto de necessidades de cada estado. O segundo foco é a atenção às capacitações analíticas. E o terceiro, o enfrentamento das inibições pré-cognitivas. Então, você tem aí uma modificação do currículo por aprofundamento seletivo, uma atenção especial às capacidades analíticas necessárias à compreensão do mundo, à compreensão de textos, ao raciocínio lógico e etc. Né? E, ao mesmo tempo, você ter modelos de enfrentamento dos problemas cognitivos para você poder igualar aquele sujeito que aprende com mais dificuldade e colocá-lo dentro de um sequenciamento padrão. O currículo, né? E aí vocês vão entender o que é esse sequenciamento padrão, ele teria basicamente uma sequência padrão de capacitações. E dessa sequência padrão se abririam 2 outras sequências para os alunos que não conseguem atingir aquela sequência padrão ou para aqueles que estão muito acima dela. Então você tem uma sequência padrão que é seguida nacionalmente. Aqueles alunos que têm dificuldade em seguir a sequência padrão terão uma sequência especial que tem como prioridade devolver esse aluno à sequência padrão o mais rápido possível. O segundo caso de diversidade em relação à sequência padrão seria a sequência para aqueles alunos que estão muito acima, né? As capacidades cognitivas estão muito acima do sistema da sequência padrão. Seriam alunos superdotados, talentosos, multitalentosos e etc. Né? Esses alunos teriam escolas especiais para o desenvolvimento desses talentos especiais, inclusive com acesso desburocratizado à universidade e a avanços posteriores. O projeto fala também da criação do que ele chama de escolas Anísio Teixeira. Essas escolas Anísio Teixeira elas serviriam para essas 2 sequências, bem como para uma sequência padrão experimental. Então, os objetivos das escolas Anísio Teixeira são 3. Primeiro, acolher aqueles alunos talentosos e ter um aparato que possa desenvolver os seus talentos. Segundo, ter uma parte especial que atenda os alunos com problemas cognitivos, que tenham atraso, para que recoloquem esses alunos na sequência padrão. E o terceiro, uma sequência padrão experimental para testar, avaliar e depois exportar para as outras escolas como um todo aquele conjunto de procedimentos que funciona melhor. Né? Então a escola teria esses 3 aspectos. Além disso, ela estaria vinculada, por exemplo, aos centros de qualificação avançada de professores. O projeto ele trata ainda de um conjunto de modificações necessárias tanto na parte da gestão escolar quanto na parte dos professores. Então, o projeto prevê qualificação para diretores e professores. No caso dos diretores, seriam
alguns elementos a serem pensados. Por exemplo, o elemento escolha dos diretores. As escolhas, elas teriam que ter um critério pré-definido, e esse critério seria: só podem ser escolhidos, seja por via de eleições diretas, seja por via da indicação por parte do gestor maior, governador, o prefeito ou o presidente. Essa escolha só poderia ser feita entre aqueles professores que passaram, aqueles diretores que passaram por uma formação específica. Tá? Então, existiria, a partir de agora, a necessidade de formação específica para diretores. Esses diretores receberiam a formação específica para gerir as escolas de ensino público, e a escolha estaria facultada, né, ou por meio de eleições, que é o caso na maioria dos estados, ou pela escolha do governador, dos prefeitos, etc., apenas nesse quadro de diretores formados. Então, para ser diretor, não basta ser professor e estar numa escola qualquer. Seria preciso que, antes de se candidatar, o diretor passasse por uma formação específica, o que é extremamente interessante, principalmente porque as formações, seja em pedagogia, seja nas licenciaturas, não preparam o sujeito para enfrentar desde as questões burocráticas ao conjunto de questões administrativas e mesmo as questões pedagógicas envolvidas nesse processo. Então, os diretores teriam treinamentos específicos para serem diretores. Isso é interessante. Da parte dos professores, existiria uma modificação desde o currículo. Não? O currículo seria modificado tanto nas escolas, nas universidades públicas, quanto nas faculdades e universidades particulares, de acordo com um certo conjunto de protocolos e pensando no currículo a ser ofertado posteriormente para os alunos, né? Ou seja, pensando já nesse conjunto de capacitações para que o novo sistema quer preparar o estudante. Então, essa formação pedagógica, seja nos cursos de pedagogia, seja nas licenciaturas, já estaria incorporada na formação dos novos professores. Então, esse processo de formação dos professores, ele seria de duas etapas. A primeira etapa é, dentro da rede, haver uma formação para os professores que já estão no processo de ensino-aprendizagem, aqueles professores que já estão trabalhando nas escolas. Esses teriam um tipo de formação. Mas o projeto, pensando mais longe, modificaria de maneira estrutural as pedagogias e licenciaturas de tal maneira que os professores já fossem formados e preparados para esse currículo novo, pensando na capacitação do aluno. Então, haveria modificação nos cursos, no currículo dos cursos, em geral. Para os professores também, o estabelecimento de uma carreira nacional. Não? Essa carreira nacional, ela implica na criação de uma prova nacional docente. Então, como é que isso se explica? Os professores não seriam mais escolhidos nos estados e municípios e no governo federal. Essa escolha, a prova de capacitação para a docência, ela seria uma prova nacional e ela já seria feita quando o aluno sai da universidade. Essa prova é voluntária para quem quer ser professor. Né? Essa prova envolve uma parte teórica e uma parte prática, e as pessoas que passaram nessa prova, que foram capacitadas, tanto teórica como praticamente. Então você vai ter uma prova escrita e depois vai dar aula, vai ser observado em sala de aula, vai ser avaliado em termos práticos. Depois de você passar por essa prova nacional, seria feita uma espécie de cadastro nacional de professores, e aí os estados escolheriam nesse cadastro nacional, a partir das melhores posições, os professores que comporiam o seu quadro de funcionários. Isso é extremamente interessante e é assim que funciona em muitos países onde as carreiras são nacionais. Você tem uma prova nacional e aqueles que são habilitados, aqueles que são aprovados, estão aptos a serem chamados pelos estados, municípios ou pelo governo federal para serem professores nas suas redes específicas.
O melhor é que esse envolvimento em provas teóricas e práticas já seriam um indicador do currículo necessário para você fazer isso. Essa relação interessante entre as provas e o currículo. Né? O que cai no Enem? Aquilo que está no currículo do ensino médio. Como é que o currículo do ensino médio é modificado? Modificando o Enem, aí as escolas precisam preparar para essa prova. A mesma coisa aconteceria nessa prova nacional docente. Então, o conjunto das coisas que seriam cobradas seria o mínimo que deveria ser ofertado nas formações em pedagogia e nas licenciaturas. Essa é uma relação interessante de qualificação dos processos educacionais. As faculdades e universidades que aderissem ao projeto teriam, portanto, várias iniciativas, como bolsas para os alunos, o ProUni vinculado a esse conjunto de questão. Quem não sabe, o ProUni é um programa nacional que paga a formação em uma universidade privada. Eu passo na universidade privada, eu tenho um ProUni, quem paga a minha universidade não sou eu, é o governo federal. Esse pagamento do ProUni estaria vinculado, no caso das licenciaturas em pedagogia, àquelas que absorvessem ou que aderissem ao projeto, e isso é interessante, porque daria um salto de qualidade principalmente nas licenciaturas que são oferecidas pelas universidades privadas. Uma licenciatura que hoje tem qualidade duvidosa. Uma outra implementação é, como você não tem como formar os professores de maneira imediata, porque essa formação demanda um longo tempo de preparação, demanda a reorganização dos cursos, formação por meio de pós-graduações para os professores que já estão atuando na área. Então você teria formações menores para a utilização de tecnologias simples, como videoaulas e softwares interativos. Então esse professor que já está aí hoje, mesmo que ele não tenha uma formação tão boa, e a gente sabe que muitos professores não têm essa formação e que a qualidade da educação não é tão boa porque os professores são mal formados, eles teriam um recurso imediato, que seria as aulas gravadas em vídeo e os softwares interativos que permitiriam aos alunos, por exemplo, avançar sozinhos no conhecimento. O objetivo não é substituir os professores mal formados por tecnologia, é aproveitá-los de tal maneira que eles possam operar e auxiliar os alunos juntamente com essas videoaulas. Então, você pegaria os melhores professores e eles dariam aulas gravadas nas disciplinas, os melhores professores da rede inteira. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre como é que esses professores são alcançados, onde é que eles são encontrados. E você, a partir das gravações, os professores com uma qualificação uma qualificação menor, pior formados, por assim dizer, e aqueles formados inclusive em faculdades que já foram fechadas porque a qualidade do ensino era ruim, né? Eles terão esse auxílio na hora da aula. Então eles poderão contar. Se o professor não sabe muito bem como é que ele explica determinada disciplina, ele tem lá acesso a um excelente professor dando aula sobre aquilo. E aí ele pega essa videoaula, apresenta para os alunos e essa videoaula é utilizada como facilitador para que o aluno tenha um acesso mais qualificado à disciplina. Depois da aula, o aluno ainda vai ter o recurso de um software interativo que permita a ele ir avançando no conhecimento a partir da própria pesquisa. Como é que esses professores e etc. seriam encontrados? Né? A ideia é montar uma força-tarefa nacional, de acordo com o documento, né? Com professores, os melhores professores, aí eles seriam selecionados nos municípios, nos estados, etc. Com os alunos que estão vinculados ao programa como o PIBID, que é um programa de incentivo à docência. Essa força-tarefa ela teria várias missões. Né? O primeiro passo da força-tarefa constituída sobre a égide do Ministério seria encontrar os melhores professores.
Depois de encontrar os melhores professores, feita a força-tarefa com o PIBID, descobrir quais são as escolas que precisam de intervenção imediata, que precisam de auxílio. Qual é aquela escola que está com as piores notas? Quais são as piores escolas do estado? E aí, essa vanguarda dos melhores professores, ela começaria a atuar no sentido de corrigir esses problemas. Aí, utilizando todos os recursos, desde a intervenção direta, em que o professor vai auxiliar os professores dessa escola, a força-tarefa vai auxiliar os professores dessa escola, e a direção a encontrar mecanismos de melhora da qualidade da educação, né, até um conjunto de vias diretas, com a substituição de diretores e com a intervenção em relação ao conjunto de professores que não estão dando resposta e assim por diante. Então, essa força-tarefa teria essas finalidades. Né? Então, eu vou discutir agora. Eu acho que esse projeto todo é um projeto bastante interessante. Primeiro, porque ele é um projeto. Segundo, porque ele é um projeto nacional. Terceiro, porque ele é um projeto nacional vinculado a um projeto de país. Né? Essas três coisas são extremamente necessárias para você qualificar qualquer processo educacional. Lembrando lá do que a gente falou no começo. Se você não sabe onde quer chegar, não tem como estabelecer um caminho e não tem como treinar para os percalços do caminho. Então, você não tem como ter um bom sistema educacional se você não sabe onde quer chegar. Se você não promove os mecanismos de chegar onde você quer chegar e assim por diante. E aí, durante toda essa semana, eu tenho discutido isso em vários fóruns e eu tenho visto um conjunto de discussões e um conjunto de críticas a esse projeto. Algumas críticas vieram desde políticos até professores de sala de aula, companheiros de turma, grupos de discussão na internet, etc. Então eu vou discutir algumas dessas críticas. A primeira, uma crítica do senador Cristóvão Buarque, que diz que o projeto é muito voluntarista e não diz de onde vai sair o dinheiro. Primeiro, o projeto prevê etapas e cada uma dessas etapas vai ter uma fonte de financiamento. Então ele não tem como prever agora qual vai ser a fonte de financiamento da segunda etapa, porque ele só vai saber dessa segunda etapa quando ele chegar lá. A primeira etapa, ela já prevê que será financiado com recursos do FNDE e com recursos dos programas de distribuição de renda já existentes hoje. Né? Então, esses recursos serão aproveitados, os recursos já existem e serão aproveitados para financiar partes que sejam necessárias de financiamento dessas etapas iniciais do projeto. Então, quando se diz não existe a previsão de quanto custa ou dos recursos necessários, isso é uma meia-verdade. Né? O projeto ainda está nas diretrizes fundamentais, ele é um projeto que ainda está em discussão e mesmo ainda estando em discussão, ele já prevê fontes de financiamento caso sejam necessários recursos, mas prevê principalmente um conjunto de ações que não demandam recursos inicialmente. Segundo tipo de crítica que eu vi a esse projeto nós vamos abandonar o projeto clássico da enciclopédia e vamos deixar de ter um ensino tradicional para ter um experimentalismo louco baseado em capacidades analíticas. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Na verdade, o projeto de educação francesa é um projeto moderno do iluminismo e, portanto, não tradicional. Então você já tinha esse problema. Em substituição a esse projeto, a esse processo educacional copiado da França, que não era tradicional, queria-se fazer algo menos tradicional ainda, que é o que eu já denunciei aqui várias vezes, que eu chamo de Paulo Freirismo. Um projeto de educação que abandona conteúdos e capacitação em nome de uma qualidade social, né, que ninguém sabe exatamente o que quer dizer, que substitui a possibilidade da verificação da melhora da educação por um conglomerado de boa vontade que tem por objetivo formar o cidadão, seja lá o que isso for. Né? Esse projeto ele propõe uma outra coisa. Ele propõe o desenvolvimento de capacitação analítica
no sentido da linguagem, né? No sentido do raciocínio lógico e matemático. Se você for pensar bem, esse projeto é muito mais um retorno à educação tradicional do que qualquer outro projeto que exista no Brasil hoje. Por que isso? Se você pensar no Trivium, por exemplo, que é a educação tradicional propriamente dita, o que você tem lá no Trivium? Você tem exatamente o desenvolvimento de capacitação analítica. Capacitação analítica que tem como objetivo qualificar o uso da linguagem na interpretação e na escrita dos textos por meio da gramática e da retórica, e a capacidade de análise por meio do raciocínio lógico. Se você lembrar bem, o Trivium é composto por lógica, retórica e gramática. Então, esse projeto do professor Mangabeira Unger, ele não tem esse cunho antitradicional, pelo contrário, ele quer exatamente colocar a educação clássica em voga e, na utilização dessas capacidades analíticas, desenvolver outras capacidades, ou seja, a capacidade de ampliar a própria capacidade, que é aquilo que se chama de desenvolver a capacidade de aprender a aprender. Se você possui uma capacitação analítica, você pode utilizá-la para aprender novas coisas. E isso faz parte do projeto tradicional. Então, esse projeto se parece muito mais com o Trivium do que com o enciclopedismo iluminista, e isso é extremamente interessante. Isso era o que eu tinha a dizer até agora sobre o projeto. Provavelmente eu devo fazer outros vídeos ainda tratando desse assunto. À medida que o projeto avance e que sejam avançadas novas questões em relação a ele, a gente vai discutindo aqui. É claro que o projeto não são só qualidades. Ele tem uma série de defeitos, mas esses defeitos serão subsumidos na ação, né? A prática vai levar ao aperfeiçoamento. Um dos defeitos óbvios desse projeto é, por exemplo, quando o professor Mangabeira Unger e o documento falam em substituição da educação familiar pela educação escolar. Quando ele fala em ensino integral, ele diz que é necessário que a escola assuma, naquelas famílias que têm problemas, o papel educativo da família. Então você teria um horário escolar e um horário em que o aluno seria auxiliado, né, no encontramento, né, ele seria encaminhado, né, nem sei se existe a palavra encontramento, mas seria auxiliado a encontrar, né, um conjunto de valores que guiasse a sua vida. Então a escola ocuparia um pouco desse papel, que seria o papel dos pais, porque na escola pública não faltam famílias que não têm o pai, que não têm a mãe, que às vezes o sujeito não tem nem pai nem mãe, é criado por um irmão ou por tia, e assim por diante. Então você tem diversos tipos de problemas familiares que causam, então, problemas educativos, né, nesse papel que seria da família. A família teria o papel de educar e a escola de escolarizar, num certo sentido. Então, você vai ter não o professor como educador, mas uma série de outros, né, educacionais no período integral. Então, você teria um período de estudo propriamente dito, e outro período em que você praticaria esportes, seria acompanhado por uma psicopedagoga, teria aconselhamento familiar e assim por diante. Então, a escola ocuparia nesse sentido. Esse projeto parece na contramão, né, dos caminhos educacionais atuais, em que cada vez mais a escola toma ciência de que precisa escolarizar, ou seja, de que precisa ensinar um conjunto de conteúdos de maneira tal que o aluno aprenda esse conjunto de conteúdos e que esse conjunto de conteúdos tenha como retorno a ação do aluno na vida, né? E que a educação propriamente dita de valores e etc. seja feita pela família. Então essa parte do projeto, do documento da SAI, parece contrastar com os avanços educacionais que a gente percebe hoje dentro das escolas, né?
Então isso é um problema. Um outro problema é que em determinados momentos parece que a escola tem obrigação de ensinar para o mercado. Isso não é exatamente um defeito. Se você pensar que o aluno ele não sai da escola para o mundo ideal, ele sai para o mundo real, né? Então ele precisa ser preparado para esse mundo real, inclusive para encontrar um emprego nesse mundo real. Isso não seria um pecado, mas existe uma discussão se a função da escola é exatamente preparar para o mercado, ou se é preparar para a vida, ou se é preparar para que o sujeito seja um cidadão crítico e assim por diante. Na minha opinião, o projeto, nessa questão, ele peca um pouco, entretanto, faz sentido o pecado que ele comete. Então é melhor errar tentando acertar do que não errar e também não acertar, né? Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte aí, assina o canal, compartilha, não esquece de comentar, né? A gente ainda está aguardando os comentários para sortear a revista, mas no próximo vídeo a revista será sorteada. Até mais!